E hoje você vai entender como você pode faturar muito usando VSLs. Foi 70 mil de faturamento com 3 mil investido. Cara, a gente fazia toda semana 200 mil. Toda semana. Além disso, ela fazia lançamento e o lançamento vendia 1,5 milhão. Não é só a questão da VSL. Tem uma sequência de produtos que você pode vender para o seu cliente estar sempre com você. Então, para você que é copywriter, isso aqui vai ser uma conversa de ouro. Fala pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do AppMax Podcast e hoje você vai entender como você pode faturar muito usando VSLs e eu trouxe uma pessoa aqui que já faturou mais de 100 milhões de reais no marketing digital e é um cara que tem muito conhecimento, muito bem conectado, sabe o que está acontecendo agora no mercado, tanto para você que roda VSL quanto para você que escreve, então para você que é copywriter, isso aqui vai ser uma conversa de ouro também, tá? Bom, eu tô aqui com o Anthony Ginamar, é um prazer ter você aqui, cara. Se apresenta pra gente. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo certo. Só uma correção ali, eu não faturei, tá? Isso foi o que eu vendi pros meus clientes. Sempre ajusto isso. Ah, você diz, tipo... Eu não faturei 100 milhões. 100 milhões é o que minhas copies venderam, entendeu? Ah, não, sim. Suas copies venderam mais de 100 milhões. Na verdade foi 400. Só que quando eu falava 400 milhões, meio que a galera ficava meio desconfiada. Aí eu falo só 100 mesmo, entendeu? Entendi. Caramba, é faturamento que não acaba mais, velho. Como é que você começou essa jornada toda aí? Cara, eu sempre tive uma indignação com a pobreza, né? Então, cara, eu sempre tive, na verdade, ódio, cara. Então, pô, às vezes eu lembro que quando eu fui crescendo, cara, eu sempre, cara, às vezes eu olhava pro contexto que eu vivia, né, pras pessoas que estavam em volta de mim, tudo, e eu tinha uma indignação com aquilo, cara, sendo muito sincero, né? E aí, cara, desde sempre, eu sempre busquei trabalhar muito, sabe? Então, cara, sempre busquei crescer, sempre busquei estar ao lado de pessoas que eram pessoas de performance de verdade, né? Sempre busquei fazer muita grana. Então, e aí eu lembro que logo que eu me formei no ensino médio técnico, eu fui dar aula em uma escola. E aí era escola de adolescente, assim, sabe? Curso profissionalizante. E aí eu vi um cara falando que professor não tinha que ganhar ali 5 mil por mês, tinha que fazer 6 em 7, né? O professor tinha que ganhar 100 mil por mês, né? Aí eu caí naquele papo, né? Aí comecei a vir pra essa área de lançamento, sabe? Muito por esse desejo de... Isso foi mais ou menos em que ano? 2018. 2018. Foi o momento em que eu comecei ali, né? Comecei em lançamentos, hoje não faço mais, mas foi o momento que eu comecei ali. Mas as suas primeiras vendas, elas vieram de lançamentos? Exato. Os primeiros... Qual foi teu primeiro resultado, assim, teu primeiro lançamento, por exemplo? Eu tentei me lançar, só que, cara, como não tinha grana pra comprar curso, aí eu vi aqueles cursos que tem por aí pela internet, né? Que a galera vende ali em Drive e tal, e o negócio meio picotado, não consegui entender como fazer. Aí, cara, foi um completo fracasso, entendeu? Foi horrível, não vendeu nada. Não vendeu nada. E aí, qual foi o primeiro que vendeu? E aí, cara, eu lembro que eu sempre acompanhei muito o Flávio Augusto, né? Então, Flávio Augusto. E ele tinha uma assinatura ali de negócios que era o meusucesso.com, que ele contava história de empreendedor e tal. E aí, a partir disso, tinham reuniões na cidade, né? E aí eu conheci uma galera que tinha desse grupo, sabe? E aí os caras tinham uma escola presencial, o Rafael e o Michael, sou amigo deles até hoje. E aí a escola era presencial, só que tinha um problema de muito custo. Então, cara, imagina, tu montar turmas no Brasil todo, tu tem que mandar professor, ter custo de sala, de tudo, né? Então era um custo muito alto e não escalava. E aí a gente decidiu meter um lançamentinho. E deu bom. Foi 70 mil de faturamento com 3 mil investido. Nossa, cara. Foi então... Isso em 2019, tá? 2019, mas, cara, até então tu não tinha tido nenhum outro resultado com o digital. Não, nenhum outro resultado, mano. Eu tentei me lançar e fiquei 1 ano patinando, assim. Cara, isso foi surpreendente pra você, pra sua família, imagino. Sim, total. Principalmente pra mim, cara. Porque eu vinha dessa busca há muito tempo, né? E aí você fica procurando um monte de conteúdo e tal. E aí, cara, depois de 1 ano ali no limbo, a gente conseguiu acertar. Legal. E aí você continuou fazendo lançamentos? Como é que foi isso? Exato. Continuei fazendo vários lançamentos, né? Então, a gente fazia esses lançamentos ali, vendia mais ou menos esse valor e ficamos nessa. E aí depois foi fazer outros lançamentos, a gente conseguiu escalar para... Meu primeiro lançamento de 6 dígitos, eu saí de um cliente que eu vendia 70 mil por lançamento para 300 mil. Foi o primeiro que saiu desse resultado, né? Então você tinha um expert ali que já estava consistentemente fazendo 80 mil e ele pulou para 300 mil. Eu troquei de cliente, né? Eu fui trabalhar com outro cliente e aí a gente conseguiu um lançamento desse, né? Foi bem no comecinho da pandemia, entendeu?
que rolou isso. Entendi, legal. E aí depois comecei a fazer vários lançamentos. E aí uns vendiam Mas 500... você hoje acho que se posiciona como copy, imagino. Exato. Mas nesses lançamentos, tu era estrategista? Você fazia tudo? Como que era isso? Eu era copywriter em alguns e estrategista em outros. Tá, Depende muito do entendi. projeto. Entendi. Beleza. E aí você continuou fazendo lançamentos até que você entrou num outro modelo de negócio, cara. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa transição? Cara, é que eu sempre fui um cara que nunca negou serviço, sabe? Então, às vezes quando você é esse tipo de pessoa, meio que aquele cliente espertinho, ele sente o cheiro de sangue, entendeu? E aí ele pega o chicote e tu vai, entendeu? Então, Ele percebe que você vai... e nunca pedi salário extra, nada, entendeu? E o que rolou? Eu cheguei a tocar já 7 lançamentos simultâneos, Nossa, cara. Isso Todos- como copy, velho. Isso é louco, como cara. copy. Isso é doido. e todos eles faziam no mínimo múltiplos 6 dígitos. Mas era toda semana ali, começo de mês, abrindo o carrinho. Vários faziam 7 dígitos e vários outros faziam múltiplos 6, nunca faziam menos, né? E o que acontecia era que, tipo, cara, chegou uma hora que eu tive um burnout, né? E Cara, aí, é absurdo, tipo, É. porque um lançamento sozinho, ele já é frenético, né? Vai ficando mais próximo ali do pitch, cara, vai ficando muito frenético. E 7 ao mesmo tempo, cara, é absurdo, é absurdo. Mas e você manteve isso aí por quanto tempo? Essa estrutura de, pô, você continuar nisso, até você ter o burnout, por exemplo? foi de 2019 até 2021. Caramba, então foi pauleiro esses anos. Foi. Lançamento atrás de outro, basicamente. Era foco total, mano. Eu não fazia só lançamento, né, mano? O que eu sempre busquei ver, cara, é que não existe um modelo de negócio que é tipo, eu faço só tráfego direto, eu faço só copy, eu faço só lançamento. Eu sempre busquei entender que, cara, são vários estímulos que eu posso fazer pra mesma audiência pra eles continuarem comprando sempre, né? Então, eu não fazia, tipo, só lançamento. A gente subia perpétuo, entendeu? Fazia tráfego direto também. Então, por exemplo, tinha uma cliente de emagrecimento que eu fazia tráfego direto com ela, que, cara, a gente fazia toda semana 200 mil. Toda semana. Então, cada semana a gente vendia uma dieta diferente, entendeu? E toda semana fazia 200 mil. Além disso, ela fazia lançamento e o lançamento vendia 1,5 milhão, entendeu? A cada 2 meses, 2 ou 3 meses, né? Então, eu nunca vi só a questão de lançamento ou só a questão de tráfego direto, né? Porque você vê aqui no mercado que a galera que defende essa questão muito extrema, né? Eu faço só tráfego direto. Tipo, cara, o cara ele não explora tudo que ele podia ganhar, entendeu? Então, eu nunca fui esse cara de defender extremos, né? Fazer Sim, só tipo, um ou só outro. Só lançamento, só perpétuo. Eu sempre fazia os dois. O expert pode fazer os dois, né? Por que não fazer os dois? Então o que a galera fala muito hoje, cara, pô, tu tem que ter esteira de produto, tem que vender 2 vezes. Eu falava isso pra galera quando eu fazia lançamento, lá em 2018, entendeu? Entendi. E aí naquela época eu lembro que eu fiz a primeira turma do Copcamp e a primeira turma do curso do Evaldo Albuquerque, aquele Fórmula da Conversão Milionária, acho que é. Sei. E O livro dele é A Carta de Vendas 16 Palavras. Isso, é um livro muito bom, cara. muito bom. Muito bom. E aí, naquela época, já com eles já falavam, cara, lançamento vai acabar. O padrão do mercado vai ser tipo, cara, produto de aquisição e tu tem que acender o cara depois. É o que tá acontecendo hoje. Já falava naquela época pros clientes, mas eles não queriam fazer, né? O lançamento tava vendendo 1 milhão, né? O que vão fazer, tipo, 100%, né? Então, a gente fazia tudo meio pela metade, assim, porque o lançamento consumia mais do tempo, né? Apesar de eu sempre estar fazendo isso aí. Legal. E aí, cara, você começou a fazer, tipo, só perpétuos, aí você parou de fazer lançamentos, como é que foi isso? O que rolou, cara, nesse burnout foi de que eu vi que, cara, o lançamento tava acelerando demais, né? Então eu decidi focar muito mais ali em perpétuo, né? Então o foco hoje, ele tá quase 100% em perpétuo e um pouco em webinário. Entendi. Hoje basicamente, você tá fazendo perpétuo, então, para tráfego frio? Exato. Tráfego frio ali, marketing webinário. direto. Legal, cara. E, cara, pra pessoa que tá aí assistindo a gente agora e ela não entende muito de copyright, já tá começando no mercado, o que você falaria pra ela que tá começando, pra ela começar a ter a primeira receita dela, o primeiro resultado dela? Cara, eu acredito que o primeiro passo pro cara que tá querendo começar no digital é prestar serviço. A não ser que o cara tenha um caixa muito grande, né? Se o cara já tem caixa, já tem grana pra investir ali em uma oferta, né? Eu gosto bastante dessa ideia. Mas se eu tivesse começando, eu iria um pouco mais pela linha de prestação de serviço, né? Tem a linha também de validar uma oferta, eu vou falar já disso daqui a pouco, como que o cara pode fazer isso. Mas eu iria um pouco mais pra questão de prestação de serviço. Tá, legal. E, cara, como é que você... Beleza, vamos supor, né, que o cara já tenha uma grana, ou de repente já tá no mercado há um tempo, já tá há alguns anos aí, há algum tempo pequeno. E
que ele pode fazer ali, cara, pra validar uma oferta mais rápida? Afinal de contas, o tema desse podcast aqui, desse episódio, basicamente, cara, é como que a gente consegue acelerar não só essa curva de aprendizado, mas também como é que a gente consegue diminuir esse tempo e o custo de validar uma oferta. Porque a gente sabe que, cara, tráfego direto hoje é muito complexo de você conseguir criar uma VSL. Eu acredito, você pode me dizer se eu estiver errado, mas é difícil, é oneroso. Queria saber a sua visão sobre isso, cara. Massa. Essa parte então da prestação de serviço você corta daí? Tá de boa daí. Eu começo por aqui, beleza? Uhum. Cara, o que eu faria hoje se eu fosse validar uma oferta, né? Cara, hoje é praticamente impossível você achar um produto que ninguém venda, né? Então, aquela época do mercado em que as pessoas falavam, pô, tem um produto que ninguém tem, você procurava e realmente só tinha aquela pessoa anunciando, né? Isso hoje praticamente acabou. Então, mas, cara, tem brechas de mercado que o pessoal não explora, entendeu? Então, o que eu faria para validar uma oferta hoje? Eu iria buscar encontrar uma brecha de mercado dentro de um nicho. Então, por exemplo, a galera que quer começar, às vezes, vendendo emagrecimento, né? A gente sabe que tem uma galera vendendo já, né? E o que eu faria para eu conseguir validar uma oferta, validar uma copy nesse nicho? Cara, eu iria encontrar uma brecha que tenham poucas pessoas explorando, entendeu? Por quê? Porque, cara, se eu trabalho em emagrecimento como todo mundo trabalha, é muito difícil validar uma oferta, né? Em qualquer nicho hoje. Então, o que quer dizer essa brecha de mercado? Imagina assim, que quando você está procurando ali as ofertas, você está entendendo o que as pessoas estão rodando hoje, a galera geralmente vai para um ângulo de copy, né? Então, pô, às vezes o cara fala de cetogênica, ou às vezes o cara fala de low carb, ou às vezes o cara ele fala usando de dor, né? Então, aquele ângulo de dor da mulher não se sentir desejada pelo marido e tal. Eu iria buscar entender que tipo de argumento que eu podia utilizar que tenham poucas pessoas utilizando. Eu começaria dessa maneira, entendeu? Porque o principal de uma copy é a questão da oferta e do mecanismo que a gente está usando, né? Do que a gente está apresentando ali. Então, a partir disso, eu encontrando essa brecha de mercado que tem poucas pessoas falando, eu iria produzir a copy. Como que eu iria encontrar ela? Imagina assim, além de eu procurar dentro de biblioteca de anúncio, ferramenta ali padrão, eu iria olhar, cara, principalmente no YouTube. Então, o que acontece? Tem muito vídeo de YouTube que, às vezes, o vídeo, cara, tipo, tem milhões de visualizações, entendeu? Tipo, cara, não tem ninguém, tipo, rodando uma oferta com o que o cara fala naquele vídeo do YouTube, entendeu? Mas, cara, se milhões de pessoas já viram, às vezes, no YouTube, ou até em vídeo de TikTok, que rola muito, cara. Hoje, cara, uma das principais coisas que eu uso pra ideia de criativo, né, que se tornou o novo ouro do digital, cara. Criativo é o novo ouro do digital. Pra rodar, a galera não olha pra isso. Então, cara... a validação da copy, ela já aconteceu naquele vídeo que viralizou do TikTok e as pessoas não estão usando aquele ângulo para uma copy e vender um produto. Entendeu? Então, o primeiro ponto que o cara tem que buscar é encontrar a brecha de mercado que ele pode usar para que ele consiga aí, primeiramente, fazer a parte mais importante da copy, que é uma boa oferta, algo que seja novo, né? Então, e que chame a atenção dessas pessoas. Eu começaria por isso aí, entendeu? Que é 90%, eu acredito, né? Por quê? Se você tem um bom mecanismo, aquela pessoa, ela ouve e ela fala, cara, pô, realmente faz sentido, entendeu? Conectou na cabeça dela, cara, realmente faz sentido. Gerou uma epifania, né? Que é o que o Russell fala. Fala, cara, tem que gerar nas pessoas uma epifania. Ou seja, ela olha e fala, pá, era isso, entendeu? E aí, eu gerando essa epifania, o que vai acontecer? Vai fazer sentido na cabeça dela, ela vai continuar vendo, né? E um outro ponto importante que essa oferta tem que ter é que ela não pode ser encontrada no Google, entendeu? Assim, tipo, o mecanismo ele não pode ser tão simples a ponto de ser encontrado no Google. Exato. Seria isso? Exato. Porque, cara, se tu vende uma coisa que ela pode ser comparada, entendeu? Você perde muito da venda. Porque a galera vai procurar no Google pra ver se é verdade, entendeu? Pra ver se já tem alguém falando, pra ver se tem um produto mais barato, entendeu? Entendi. Cara, é louco isso, né? Porque, quem ou não, assim, quando a gente tá falando de copy, o 80-20 pra você hoje é um mecanismo que utiliza? É tanto o mecanismo da solução, o mecanismo do problema. Isso é o cerne daquilo que você pensa quando você tá escrevendo uma copy? Sim, mano. Eu acredito que sim. Cara, eu acredito que 50% é isso. E tem outro 50% que eu acredito hoje, que é sobre o formato também. Formato? Você diz, tipo... a edição? Como assim, formato? Exatamente, mano. O formato como é apresentado. Então, cara, tem muita copy que às vezes tu olha e tu fala, pô, isso aqui converteu no passado. Cara, se tu adapta ela pro formato de uma coisa que tá funcionando hoje,
Por exemplo, tu pega aquela VSL antigona chata de tipografia cinética, né? Que é o texto aparecendo na tela ali. E tu adapta pro formato de hoje, que é tipo o estilo que as pessoas consomem, tipo um estilo TikTok, tu vê a parada converter de novo, entendeu? É bizarro. Caramba. E, pô, você já aplicou isso? Já, claro. Cara, qual que foi o maior resultado que você teve, por exemplo, com uma VSL? Cara, o maior resultado que eu tive com uma copy, tá? Isso era pra uma faculdade. Então, e o que aconteceu lá, cara? Pô, os caras tinham um orçamento milionário pra fazer a parada, mas eles não queriam seguir o que tava no marketing digital padrão, né? Então eles contrataram várias agências, eu fui copy de uma dessas agências aí. E aí, cara, a decisão que eu tomei ali foi contar toda uma história sobre a faculdade, tipo um lead de história mesmo, com oferta, já apresentando aquela oportunidade pra galera. E aí o que a gente fez? Botou isso pra rodar, era uma carta de vendas, entendeu? Então usei tudo aquela parada padrão de marketing digital, né? Que a gente conhece já de tráfego direto, mas que o mundo offline ele não conhece. A gente aplicou isso e a parada vendeu 300 milhões. 300 milhões, cara. É, Cara, você tem acesso às métricas disso? É uma carta de vendas, né? foi uma carta de vendas. Foi 2 milhas de tráfego. E aí o que a gente fez? Ao invés de vender a faculdade direto no checkout, a gente plugou um comercial. Entendi. Entendeu? Entendi. Então foi a parada que mais vendeu, assim, né? Aí pensando em VSL, cara, Pensando em VSL, infoproduto. pensando em VSL, eu já tive VSL que vendeu múltiplos 7 dígitos de emagrecimento. Entendeu? De emagrecimento, de renda extra. Entendi. Cara, o que você olha ali quando você tá escrevendo uma VSL ou quando você tá validando uma VSL? Cara, os indicadores que você olha, que você analisa, é pra saber se uma VSL dá pra ser alterada pra melhorar ela, enfim. Cara, o que eu gosto de pensar, mano? Eu acredito que você rodar VSL hoje são ajustes que você vai fazendo durante toda a estrutura, sabe? Então, com esses ajustes, você vê uma VSL ter um resultado melhor. Então, por exemplo, tinha uma VSL que eu fiz uma vez, que ela tava com métricas muito boas na VSL, ou seja, cara, 40% de retenção no pitch. Então, ela tava vendendo. E aí, o cliente veio falar comigo e falou, cara, mas por que não tá escalando, né? E aí eu fui analisar métrica por métrica. E aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu que, cara, quando as pessoas elas clicavam do anúncio para a página, a headline não estava boa, não gerava o play na VSL. E a galera saía, né? Então, assim, para você rodar VSL hoje, cara, é ajuste de métrica por métrica. Então, o que eu vou fazendo? O primeiro ponto, mano, é o retorno das vendas em si. Então, primeira coisa que eu olho, tá vendendo ou não tá vendendo? Ok. Próximo passo, eu vou analisando fase por fase. Primeira delas que eu olho é criativo. Então, beleza, o meu criativo tá levando o pessoal pra página, né? Connect Rate, olha ali o play da VSL e a conversão do checkout. Esse projeto que eu te falei aqui que eu estava fazendo, o problema que estava tendo é que o criativo até estava tendo clique, quem dava play na VSL via 40%, mas a headline não estava 40% no pitch, né? Mas a headline não estava fazendo as pessoas terem interesse de ver. Por quê? Porque tinha uma incongruência entre o criativo e a headline, né? Eu arrumei isso, a gente conseguiu escalar daí, entendeu? Então, tipo, você tinha um play rate baixo. Exato. Então, o que eu olho? Eu olho exatamente esses pontos, né? Desde criativo, play rate da VSL, eu uso geralmente o Clarity também nas páginas, né? Para saber onde o pessoal está clicando, não está clicando, né? Pegar as filmagens do site para olhar também. E, após isso, a conversão do checkout, né? Legal, cara. E para quem tá começando agora, né? Para quem tá copywriter, por exemplo, né? E tá tentando validar suas ofertas, o que você acha que ela não pode deixar de se atentar na hora que ela tá nesse processo? Cara, muito do que tem hoje no mercado, né? Deixa eu pensar, copywriter. Eu acredito assim, cara, que hoje o copywriter, ele acabou se tornando commodity, né? Então, copy, ela se tornou commodity. Então, é a real, mano. E por que se tornou commodity, cara? Porque, primeiramente, a gente tem o ChatGPT, que muita gente acaba desconsiderando, né? Trabalhar com copywriter. E a segunda coisa é os copywriters que, pô, o cara às vezes fala que faz uma coisa, mas não consegue gerar aquele resultado, né? Isso rola muito. Então, o que o copywriter tem que se atentar hoje, cara? Primeiramente, ele tem que se concentrar em se tornar muito bom, sabe? Esse é o principal ponto, cara. Mas no quesito da operação em si, tipo, da VSL, o que ele tem que se atentar no sentido de, por exemplo, cara,
testar muito criativo, cara, testar leads diferentes? O que é uma coisa que você recomenda que ele faça, ó, faz isso que normalmente, cara, isso aqui é indispensável, você tem que fazer. Você tem que hoje, se for começar a rodar qualquer operação, você tem que ter consciência de que você vai ter que produzir criativo pra caramba. Enfim, que conselho você daria nesse sentido? Cara, o que eu diria é que até ele ter o resultado que ele sonha em ter, que todo mundo fala, vai exigir muito trabalho, né? Então, primeiramente, o cara ele tem que se manter firme ali. É a primeira coisa, saca? O cara vai errar, ele vai errar várias vezes, realmente. Tipo, cara, às vezes o cara vai ter que refazer a copy várias vezes até dar certo, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu gosto de pensar, cara? Se uma VSL, ela já tá vendendo, o primeiro ponto que um copywriter ele deve trabalhar ali se ele entra numa operação é buscar bater aquele controle, né? E como que a gente geralmente bate o controle, cara? É trabalhando em ângulos diferentes. Então, eu já começaria, tipo, cara, trabalhando em ângulo diferente de lead. Então, eu tenho um swipe file de lead que eu vou liberar pra galera aqui, tá? Então, são vários arquivos de todos os tipos de lead diferente de copy. Então, tem desde história, problema-solução, oferta, lead de proclamação, lead baseado em acontecimento. Então, o copy, ele tem ele deve ter um swipe, sabe? Pra conseguir trazer coisas diferentes. Então, a primeira coisa, trabalhar lead. Então, vou deixar esse presente aqui pra galera, só o pessoal baixar. E uma coisa que eu digo, cara, se o copywriter ele pudesse tornar, inclusive, muito bom em escrever lead de história, geralmente quando o cara ele acerta uma lead de história, é uma copy que ela se torna praticamente imbatível de você bater, sabe? Porque, cara, o lead de história, ele conecta com a parte mais profunda do nosso cérebro. Porque tu já viu quando você conta história pra criança? Tu gosta de escrever lead de história? Eu gosto, cara. Eu já vi o seu Instagram, algumas descrições lá, cara. Eu vi que você escreve bastante história ali. As copies que você mais vendeu, digamos assim, elas eram com lead de história? Cara, com lead de história e lead de oferta, tá? E eu acredito que eu sou melhor se eu vou trabalhar um lead de oferta do que lead de história. Mas eu também trabalho, na maior parte do tempo, faço as duas, entendeu? Mas lead de história, sim. Por quê, cara? Experimenta você contar uma história pro seu filho pra sua filha, né? Desculpa. Seu filho? Meu filho. Seu filho, isso. Experimenta contar uma história pro seu filho, mano. Aí você vai ver o que vai acontecer. Ele vai meio que se inclinar pra frente, assim, né? Por quê? Porque naturalmente a gente já é condicionado a ouvir histórias, entendeu? Então a lead de história é o melhor tipo de lead que você pode pensar, assim, pra uma copy, entendeu? Independente do nível de consciência. Se você conseguir ficar bom nisso, cara, o copywriter ele consegue uma facilidade muito maior em validar, né? Então pensaria justamente nessa questão de lead, né? Além do cara, ele entender da questão de oferta, de criar boas ofertas é importante, né? E sobre criativos, é uma coisa importante também, mas o que é muito importante a respeito de criativo é, mais do que o copywriter ele se preocupar com a técnica que ele vai estar escrevendo criativo, é ele se preocupar com o formato. Porque às vezes a galera, eles se preocupam muito em, cara, vou falar a melhor coisa no anúncio, né? Só que, tipo assim, hoje, pro mercado de hoje, tipo, a galera não tá ligando muito, assim, tipo, pro que você fala tanto, entendeu? Você meio que pesca a pessoa pelo formato que tu tá usando o criativo, ou seja, a edição. Mas, principalmente, tu pensar, cara, como que o meu cliente, ele tá consumindo conteúdo na internet hoje? E aí, quando você faz um anúncio que parece um conteúdo que ele tá consumindo na internet, tu capta a atenção dele. Aí, depois que tu captou a atenção dele, aí ele começa, assim, a ouvir a cópia que você escreveu. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Se você tá... Acho que até se você pegar uma copy mais antiga, imagina assim, e mudar o formato, de repente, pode ser uma boa, então. Sim, com certeza. Com certeza. Até mesmo tem um movimento, né, que a galera fala muito, tipo, cara, pega uma copy que funcionou um tempo atrás e muda só o formato. Isso rola muito, entendeu? E funciona. Legal. Beleza. A gente já entendeu como é que funciona. Se eu tiver aqui uma VSL que preenche esse quesito, né, que tem uma boa retenção de lead, né, tem um bom plan rate, já joga a galera ali pro checkout, que a gente consegue criar um anúncio ali num formato diferente, com uma copy boa. Cara, você me recomendaria rodar isso aonde hoje? No Brasil? Você me recomendaria rodar isso nos Estados Unidos? Lá fora? O que você acha que mais tá dando bom? Depende muito do nicho, né? Você acha que depende muito do nicho? Sim, depende. Se tu for rodar, por exemplo, encapsulado, infoproduto e tal, né? O Brasil ele tem uma restrição muito grande em relação ao encapsulado, né? Então, por isso que lá fora, a gente vê a galera falando, pô, tô escalando muito mais lá fora, entendeu? Por causa das restrições do Brasil, né? E também porque aqui no Brasil acabou se tornando muito competitivo, né? Então, depende um pouco do produto, saca? Mas o que eu vejo, cara? Eu vejo assim,
Para clientes, né, que eu tenho que eles escalam mais um pouco assim para encapsulado, o que tá dando mais certo agora, pelo menos nos últimos dias que teve a eleição, cara, ali Facebook não rolou escalar muito, né? Então a galera tem escalado muito por Google e Taboola, entendeu? É onde tem convertido muito, advertorial, aí depois a VSL ali. Então, para encapsulado, Google e Taboola. Emagrecimento no Brasil eu já acho complexo, entendeu? Já acho muito difícil rodar. E aí eu prefiro realmente rodar ali em outros países, em dólar, no mercado Latam, entendeu? Mas tem muita coisa que hoje ainda funciona no Brasil, saca? Se você vai por esse ângulo de analisar as brechas de mercado, tem coisa que simplesmente a galera não roda no Brasil, entendeu? E aí é o momento que eu plugo uma outra coisa também, que é pensar na recompra do cliente, saca? Aquele momento que a galera, só se preocupava em vender o primeiro produto pro cliente, né? E tinha ROI ali, né? Isso tá deixando de acontecer. Por quê? Porque a galera tá ficando um pouco mais ligada, né? Então, o que eu gosto de pensar, se você tem uma operação em que você quer rodar ali no Brasil, cara, eu já tô buscando incentivar todos os meus clientes a construir uma parada mais séria, entendeu? Então, cara, beleza, vendi o primeiro produto. Cara, eu vou ter um acompanhamento sério pro cara ter sucesso, né? Pro cara ter resultado com aquele produto e ele continuar no ecossistema para que eu possa vender mais vezes, entendeu? Entendi. Legal. Você, nesse processo, né, de, por exemplo, eu começar a rodar lá fora, né, ou tô validando ali minha oferta, qual que você acha que é um erro, uma característica que as pessoas que estão fazendo isso, elas mais têm, elas deveriam evitar, a fim de acelerar o resultado? Então, porque eu vejo, por exemplo, né, que tem muita gente tá no digital aí, que ela fica, às vezes, muito preso no quarto ali, só pensando em escrever, em fazer as coisas, ou então elas não se abrem a outras possibilidades, elas não vão ao evento, enfim. O que você acha, cara? Que dica você daria pra pessoa que tá fazendo isso? Um conselho que, de repente, foi uma coisa que você fez e, acho que valeu muito a pena. Cara, existe um poder no grupo, né? Então, eu lembro que todos os meus saltos de resultado, eles vieram de pessoas que estavam comigo e que me ajudaram de forma desinteressada, sabe? Todos, cara. Isso é massa. Você disse, tipo, tu fez uma amizade e a pessoa, tipo, conversando aleatoriamente, tu conseguiu um insight, uma dica ali que guinou o teu resultado. Cara, por exemplo, esse primeiro lançamento que eu te falei, que a gente investiu 3 ou 70, eu lembro que eu tinha um cara que era amigo de um cara que eu seguia. E aí, de repente, eu comecei a mandar mensagem pra ele, né? O Luiz Henrique. Se o Luiz estiver vendo aí, tamo junto, mano. E o que acontecia, cara? A gente começou a mandar várias mensagens porque eu tava começando a fazer lançamento e não entendia nada. E eu vi ele postando lá, lançamento, tamo bombando. Aí teve um dia que eu liguei desesperado pra ele, cara. Eu falei, cara, o que eu faço aqui e tal? Tá dando merda e tal. Aí ele falou exatamente o que eu tinha que fazer. Aí eu fui lá, apliquei e a parada deu bom, entendeu? Então, esse fim de semana eu estive em um Mastermind e eu trouxe várias coisas também que eu falei, cara, eu tinha que melhorar nisso e, quero uma ideia, quero uma luz. E os caras me ajudaram exatamente naquele sentido, entendeu? Mastermind que eu tô há muitos anos ali. Então, existe um poder que é o poder do grupo, cara. Então, não falo de ir em evento todo fim de semana e tal, mas, cara, você tem que estar com um grupo que é o seu grupo de Mastermind raiz, igual o Napoleão Hill fala, né? Então, o que o Napoleão Hill fala não é, tipo, aquela parada que todo mundo faz hoje de vender mastermind, e aí, você tá lá, aí tem aquelas panelinhas, aí tem o cara que fica mentindo e fica falando que tem isso, tem aquilo, aí você toca a pessoa lá, mentiroso, entendeu? Então, tipo, não é isso. Cara, você ter pessoas que você pode contribuir com elas e que elas vão contribuir com você e aí isso vai te dando mais velocidade, entendeu? Porque eu concordo, sim, com o modo caverna, eu acho bom, se enfiar no quarto ali e ficar ali, cara, sozinho e tal. Mas, geralmente, eu tive uma velocidade maior de resultado quando eu estive com essas pessoas e elas trouxeram insights de coisa que eu não tava vendo, entendeu? Porque quando eu tava imerso fazendo, cara, quando você tá imerso em uma coisa, você tá ali imerso, né? Você não olha pro lado. Só que, já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger? Não, nunca ouvi falar. Dunning-Kruger é uma história engraçada. O que aconteceu, cara? Teve um cara uma vez que ele falou, vou roubar um banco, né? Aí ele falou assim, vou passar suco de limão na minha cara, aí eu vou ficar invisível e ninguém vai ver, né? Aí ele foi lá, roubou o banco e foi pra casa dele normal, né? E aí quando a polícia chegou lá, ele falou, mas como assim vocês me acharam? Eu tinha passado suco de limão na minha cara, eu tava invisível, entendeu? Tipo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, cara, às vezes tem uma coisa que a gente acha que é muito genial, entendeu? O cara tá querendo validar uma VSL, ele fala, cara, isso aqui é muito genial, tô começando no mercado, vou lá, já vou lá orçar uma Porsche, orçar um Audi, entendeu? Aí, tipo, ele vai, sobe a VSL e toma, tipo, prejuízo, entendeu?
Isso é o que acontece muito, né? Então, igual teve um cliente que eu fechei esse mês e ele falou, cara, pô, como assim? Eu fiquei uma semana lá escrevendo a cópia, eu botei pra rodar e não converteu? Pô, aí eu contei a história do efeito Dunning-Kruger, entendeu? Na tua cabeça tava genial, entendeu? Então, cara, o grupo, ele é algo poderoso. É que tem uma coisa, né? Tem um ponto muito forte, né? Porque a gente não consegue corrigir os detalhes que a gente não vê, né? Isso é a grande sacada. E em copy isso é absurdo, porque, por exemplo, uma vez a gente tava rodando lá fora, era um produto de emagrecimento, era Nutra. E, cara, a gente fez vários criativos, fez uns 50 criativos lá, colocou pra rodar. E, putz, vendeu lá, mas não tava vendendo direito. Aí a gente pegou uns criativos, eu tava meio um pouquinho atarefado ali de coisa. E eu falei, cara, pega uns ganchos aí diferentes aí, vamos botar em cima desses criativos, vamos ver o que acontece. E aí um criativo, cara, que um dos piores criativos que a gente tinha rodado, ele não tinha vendido nada, não tinha dado IC, não tinha dado nada, um criativo ruim lá, e a gente botou uma grana nele, não tinha acontecido nada, cara. Só que foi a gente botar um gancho lá, que acho que é espremendo uma massinha, não sei o quê, que esse criativo começou a vender, tipo, pô, poucos dias já vendeu 50 mil, tipo, já começou e tal, não sei o quê. E eu falei, caralho, velho, uma parada que não estava sob o meu controle de fato, assim, saca? É aquela coisa, velho, tipo, o marketing digital, ele tem um pouquinho da aleatoriedade também, né? Um pouquinho, aquele resquício da sorte também, cara. Tu não concorda com isso? Cara, eu concordo, porque, por exemplo, essa copy minha que vendeu 300 milhões, eu fui descobrir 2 anos depois só. Caralho, Descobri velho. esse ano, na real. Ela continuou se vendendo, continuou vendendo. Não, tipo assim, o cliente me contratou e fiz a copy, ok, e eles sumiram. Sumiram, assim, total. Daí, tipo, mandei várias mensagens, falei, cara, tem que otimizar, pô, roda lá, manda métrica, vamos mexer. Simplesmente sumiram. Aí depois, cara, tipo, faz poucos meses, um deles veio conversar comigo e ele falou, então aquela copy que você fez lá, então, vendeu 300 milhões. Entendeu? Tipo, e cara, nem tive a oportunidade de otimizar, sacou? Simplesmente foi. E uma parada assim, tipo, que a gente fez rapidão, saca? Então, existe muito disso sim, mano. Esse cliente prova isso. Bizarro. Cara, você, dentro dessa jornada, tu tem muita experiência ali. Acho que não só em ajudar copywriters a terem resultado, mas também escrever copies que dão resultado. Qual que foi o teu maior erro, velho, em toda essa jornada? Cara, meu maior erro. Eu acredito, cara, que teve alguns projetos que eu podia ter insistido um pouco mais, sabe? Teve muito projeto que, tipo, eu podia ter insistido em validar mais, sabe? Ofertas que eu podia ter insistido em validar mais. Você disse, tipo, pô, rodou lá, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 reais, aí você não botou pra continuar. Seria isso. Exato. E que tinha um potencial na sua visão. Tinha. Você acha que essas VSLs... Eu tenho muitas VSLs de gaveta, assim, que eu fiz, escrevi, e, cara, não foi pro ar, de repente o cara não botou grana em tráfego, eu fiquei frustrado. Você acha que se pegar, né, essas VSLs, assim, botar pra rodar hoje, você acha que funciona? Funciona. Funciona. Funciona, mano. Funciona. Porque, às vezes, eu vejo, assim, que, tipo, pô, quanto tempo uma VSL ela pode ficar na gaveta antes de ser extinta e não conseguir mais rodar, É o que né, que você cara? faz, mano? Antes de tu botar ela no ar, pega essa VSL, lê ela, e aí dá uma olhada nas ofertas que tá rodando nesse momento, entendeu? E vê se, tipo, se o mercado mudou muito em relação àquilo que tu ofereceu, entendeu? Se tem alguém que tá escalando, tipo, naquele ângulo que tu colocou. Porque às vezes, tipo, tu botou um ângulo na copy, beleza, ficou lá engavetado, mas de repente alguém resolveu rodar e descobriu aquele ângulo do nada também, do mesmo jeito que tu descobriu. Aí é muito provável que não converta, né? Porque já tem alguém socando grana pra escalar aquilo ali, entendeu? Entendi, top. Mas eu faria essa análise, cara, uma análise que tu faz ali em 1 hora. E vale a pena, tipo, tu já tem uma VSL pronta, né, Vale a cara? pena, exatamente. Cara, legal. E hoje, cara, tu escreve muitas VSLs, como que é isso, cara? Tem muitos projetos sendo validados, como é que é? Cara, hoje o meu principal foco, ele é em escrever VSL, então valido geralmente 2 a 3 ofertas por mês. Isso de encapsulado, de infoproduto? Hoje, o tipo de projeto que eu tô mais fechando é encapsulado, entendeu? Que tá fechando mais.
infoproduto Latam, em dólar, e o terceiro de especialistas que querem largar lançamento e vir para perpétuo. Tô fazendo essas 3 linhas, entendeu? Por que você acha que os especialistas querem largar lançamento? Você acha que é pelo trabalho, assim, excessivo do lançamento? Cara, tem um que fechou comigo e ele me falou assim, cara, todo lançamento, aquela pancadaria, aquela loucura, minha saúde tá meio zoada já e tal, e a gente nunca fez um perpétuo, entendeu? E aí o cara, ele fala, cara, a gente pode fazer o perpétuo. E aí quando você sobe ali um perpétuo, sobe uma campanha de VSL, uma campanha de carta de vendas, entrega um bom produto, gera um bom resultado, o cliente ele tem a primeira vitória, né? Ou seja, ele consumiu o produto e falou, cara, faz muito sentido, entendeu? Surreal, bom. Aí ele confia no especialista. E aí os especialistas sérios, né, que buscam dar resultado de verdade, o que eles fazem? Eles vendem mais produtos depois. Então o cara vai vendendo mentoria, vende consultoria, vende tudo que dá pra vender, entendeu? O Russell, ele conta uma história do Dan Kennedy, né? Ele chegou um dia no Dan Kennedy e ele falou, cara, pô, agora acabou, né? Eu já comprei tudo que eu podia comprar aí de você, né? Aí o Dan Kennedy olhou pra ele assim e falou, não, você não comprou tudo ainda, você pode comprar a minha empresa. E aí o Dan Kennedy vendeu a empresa dele pro Russell Brunson, entendeu? Então, cara, quando você busca fazer uma coisa séria, de verdade, né? Gerar resultado de verdade, não só meter o louco como a galera busca fazer, você vende a vida inteira, entendeu? Então, a oportunidade que eu vejo para os produtores de encapsulado, quem vende pro produto, especialista também, é essa, né? De, cara, não é só a questão da VSL. Tem uma sequência de produtos que você pode vender para o seu cliente estar sempre com você, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu, cara, que eles estão comigo há 3 anos, entendeu? Cara, eu vejo que pelo menos aqui no Brasil, né? Com muitas promessas, muito mecanismo novo, assim, cara, e cara, tá crescendo demais, né? Mas na minha visão, isso também atrapalha um pouquinho no quesito do LTV, velho. Como é que você vê isso? Tipo, pô, numa oferta de emagrecimento, por exemplo, em que eu sou agressivaço, em que eu, pô, tenho um mecanismo ali, eu consigo manter esse LTV, velho? Tu tem algum relato disso? Sim, consegue. E por que a galera não consegue? Porque tem um conceito que são os estados emocionais de compra. Já ouviu falar desse conceito? Não, Alto tipo, estado emocional e baixo estado emocional? Não. O que acontece, mano? Existem 2 formas de você vender, de você usar o ângulo de uma copy. É você focar em cliente de alto estado emocional e cliente de baixo estado emocional. O cliente de baixo estado emocional é um cara que ele responde a uma abordagem de dor, ele é um cara que precisa de garantia, e por ele responder essa abordagem de dor e de garantia, ele tende a não ter LTV. Por quê? Porque geralmente é a galera que mais... Como que eu posso usar uma palavra? Com baixo nível cognitivo, entendeu? Então, Entendi. essa galera é a galera que vai sempre responder, cara, preciso de uma garantia, preciso disso, daquilo. É a pessoa que ela vai ir para um estado emocional mais baixo, né? E aí, o que a galera faz? Eles focam nessa galera do baixo estado emocional na VSL. Aí, por isso que não tem recompra, entendeu? E aí, tem uma outra linha que é o alto estado emocional. O que é o público de alto estado emocional? Eles não buscam uma garantia pro dinheiro dele, mas sim pro tempo, né? Então, todo o comportamento de compra deles é diferente, entendeu? Por causa do estado emocional. E aí, se você foca nessa galera, aí é o momento que tu consegue mais LTV. Mas como é que você consegue distinguir como é que você consegue aplicar isso enquanto você tem que lidar com, cara, validar criativo, validar lead, validar tudo? Como é que você lidar com tudo isso, velho? Como é que você consegue aumentar o LTV, por exemplo, de uma oferta de um encapsulado, de algum infoproduto, por exemplo, simplesmente, cara, dentro da VSL, enfim, como é que a gente consegue fazer isso? O que eu tô buscando fazer, cara, assim, com os clientes, o primeiro passo de todos que você deve ter, mano, é você ter uma pesquisa de pós-compra. Entendeu? Com essa pesquisa de pós-compra, você consegue entender o público que tá vindo. E aí, a partir do que o público tá vindo, tu manda essa pesquisa de pós-compra pro ChatGPT, e aí tu vai pedir ajuda pra ele de como que tu pode vender outras coisas pra esse pessoal baseado no que eles mesmos falaram. Entendeu? Tu usa muito o ChatGPT pra escrever? Uso. Pra caramba, mano. Todo dia. Pra tudo. Absurdamente pra tudo, né? Pra tudo, mano. Pra tudo. Tem uma galerinha aí, uns copywriters, que eles acham que o ChatGPT vai substituir o trabalho deles, cara. Tu concorda com isso? Não. Substituir, não. Mas tá pegando muito cliente deles, tá?
Porque eu vejo muita gente falar, cara, tipo, tem várias mentorias assim, que eu sou mentor, né? Pô, sou amigo do cara ali, pô, vou lá dar uma mentoria uma vez por mês e tal. E eu vejo, cara, que muita gente, tipo, eles têm uma... Depois que veio o ChatGPT, os caras realmente criaram uma barreira, entendeu? Cara, não vou mais contratar copywriter, pô, o ChatGPT faz tudo pra mim. Os caras realmente falam isso, né? Mas o fato, cara, é que existe um certo momento em que o dono de negócio, ele simplesmente não vai mais conseguir focar em copy, entendeu? E é o momento que um bom copywriter, ele se destaca, né? Porque, cara, imagina. Se for, tipo, o copywriter usando o ChatGPT é absurdo, é imbatível, né? Imbatível. Por quê? Porque não que o ChatGPT vá substituir, mas é que o copywriter que entende como usar e ele consegue se conectar com esses bons clientes, ele vai permanecer. Só que ele vai entregar um trabalho muito mais rápido, né? Então eu lembro que a minha primeira VSL, cara, que eu fiz, eu tive que entregar ela em 2 dias. E aí, cara, eu fiz um briefing com o cliente, tinha um checklist de pesquisa, preenchi tudo na call e tal. Aí o cliente falou que queria rápido, porque já queria vender e tal, beleza. Aí eu tinha um template já na minha cabeça, entendeu? Entendi. Eu falei com essa cliente e era um nicho de maternidade. E aí eu falei, cara, eu tenho certeza do que vai vender já. Na hora ali, na minha cabeça veio e eu já imaginei o que eu ia escrever. Pô, escrevi, 2 dias. Cara, agora imagina, tipo, se eu conseguir fazer isso com uma copy, né? Cara, imagina com o ChatGPT a velocidade que vai sair, entendeu? Claro que hoje não meto mais o louco escrever um negócio em 2 dias, né? Eu escrevo com mais calma. Mas, cara, tipo, pro cara que não entende os princípios de copy, né? E ele sabe operar a ferramenta, o próprio bom trabalho dele vai falar por ele, entendeu? Então é muito sobre isso também. A galera... Você disse que demora um pouquinho mais de 2 dias aí pra escrever uma copy. Com o ChatGPT, eu acho que, pelo menos pra mim, assim, antes eu levava, tipo, às vezes 15 dias, às vezes mais tempo do que isso pra escrever uma copy. Só que hoje, tipo, eu tenho alguns prompts ali, meus prompts de ouro, assim, cara, que eu utilizo e consigo utilizar muito mais rápido. Enquanto tem mais ou menos você consegue estar com uma VSL escrita e que você acha uma VSL que tem um potencial de faturar múltiplos 6, 7 dígitos? Cara, eu gosto de escrever ela em 5 dias e deixar ela descansar por mais 5. É o padrão. Eu escrevo 5 dias ali e aí eu vou deixar, tipo, as ideias virem, tipo, vou Depois fazer... você dá uma reanalisada. Depois dou uma reanalisada, mano. Só que uma VSL de 7 dígitos... Isso é fundamental demais, né, cara? Só que uma VSL de 7 dígitos, ela não é escrita desse jeito, entendeu? Como que é escrito uma ela VSL? é escrita nos 10 dias, né? Só que, cara, ela é otimizada a todo instante, entendeu? Então, cara, quando eu coloco uma copy pra rodar, o que acontece? Logo nos primeiros dias que tá rodando, eu já consigo saber onde pode estar o buraco, entendeu? Então, cara, essa de, pô, tu tem um copyright que o copyright vai acertar de primeira é uma coisa que é um pouco rara, entendeu? É utópico, talvez, falei isso. Cara, existem alguns gênios, entendeu? A gente conhece alguns gênios do mercado que conseguem isso, mas eu não gosto de falar que eu faço isso, entendeu? Porque aí, cara, eu sei que, pô, beleza, subi lá, vamos esperar que o negócio converta de primeira. Mas, cara, se eu ter acesso ao gerenciador de anúncio, eu olho o criativo, olho como que tá a connect rate, olho como tá a headline, olho como tá a conversão de checkout, eu consigo ir aparando essas arestas pra gerar essa VSL de 7 dígitos, entendeu? Entendi. Cara, você acha que essas VSLs, por exemplo, o modelo de VSL, cara, ele pode acabar de alguma forma? Tu acha isso? Hoje, tipo, com o advento da inteligência artificial, com tudo que tá acontecendo, principalmente com esse negócio, esse grande movimento de golpe que tá surgindo aqui agora, tu acha que pode dar uma amenizada, assim, nisso ou não? Cara, eu tenho falado com alguns copywriters, assim, e pode acabar, mano, eu acho. Alguns falam, cara, Anthony, eu dou até janeiro, cara, pra isso tá pegando. Mas eu falo, cara, eu não sei se de repente VSL em si vai acabar, né? Mas eu acredito que muitos outros formatos, eles vão ganhar mais espaço, entendeu? Então, por exemplo, tem um funil de quiz que eu validei agora, que, pô, o negócio tá vendo 10k dia, entendeu? De Funil boa. de quiz. Aquele funil da InLead. Sim, é um funil que só tem pergunta pra qualificar o cliente, só pra... de ED. Entendeu? Caramba, de sim. boa. E Brasil, tá? Brasil, velho. Entendeu? Mas por quê? Porque eu mudei o formato. Pô, tentei uma VSL pra caralho ali, não foi, aí eu, falei, vou fazer um quiz, mano. Fiz ali, tá vendendo, entendeu? É tipo um quiz de quantas etapas, mais ou menos? Cara, tem umas 20 e poucas etapas, mano. É um quiz bem grandinho. Então esse cliente tá felizão, cara, porque a gente queimou uma grana validando VSL, né? Aí esse formato, e ele queria fazer Brasil, porque queria fazer no Brasil e tal. Então, pô, o cara tá felizão agora. Então, assim,
Não que vá acabar, mas eu creio que outros formatos para vender a mesma coisa ainda vão continuar, entendeu? Então imagina assim, cara, o negócio não tá vendendo VSL, vou testar outros formatos. Então, por exemplo, uma copy que eu validei e que eu até falei no Mastermind que eu tava esse fim de semana, o VSL não tava convertendo de jeito nenhum. Aí o cara já assim, pô, Anthony, você fala isso, fala aquilo, não tá dando certo e tal, cadê? Aí eu falei, cara, beleza, vamos fazer assim, vamos transformar a VSL em uma carta de vendas e vamos rodar a carta de vendas. E tá vendendo. A gente conseguiu validar. Simplesmente mudou o formato. Entendeu? Então, com quarto de venda só. Com carta de vendas. Pegamos a VSL e praticamente transcrevemos. Entendeu? Aí vendeu. Então, assim, não creio que talvez vá acabar, mas outros formatos, para vender a mesma coisa, vão ir chegando, entendeu? Então, eu sempre falo pro cliente, cara, o que eu tô te vendendo não é uma copy de VSL, eu tô te vendendo resultado, eu tenho que te dar resultado. E às vezes a gente testa outros formatos e o negócio vai. Entendi, É bizarro. Entendi. E como que um copywriter que tá começando, ele pode identificar isso, né? Ele pode oferecer isso pro cliente dele? Como é que ele pode captar os clientes dele? Cara, primeira coisa é tempo de tela, mano. Tempo de tela. Mas, voltando naquele assunto de Dunning-Kruger, né? O que acontece com 90% dos copywriters, mano, é que, cara, eles botam uma idiotice qualquer na cabeça deles, entendeu? E seguem aquilo ali, mano. Entendeu? E, cara, tipo, o cara vai exatamente pelo caminho de Dunning-Kruger, sabe? Então, o que eu acredito que o copywriter tem que ter hoje, mano? Primeiramente, um mentor muito bom, sabe? Tipo, um cara que tá em campo de batalha de verdade. É o primeiro. Por quê? Porque eu vejo eu quando tava começando em 2018, sabe? Cara, eu botei um negócio na cabeça que eu fui fazendo aquilo lá, hoje eu olho e falo, cara, não tem sentido nenhum, entendeu? E aí, tipo, teve aluno meu que, pô, o cara chegou na mentoria, cara, do nada, o cara conseguiu, tipo, de um mês pro outro, sair, tipo, de 10 mil negativo pra 15 mil positivo, entendeu? Então, tipo, copywriter é famoso do mercado, entendeu? Tipo, que hoje os caras tá no hype e, pô, os caras foram aluno meu lá atrás, né? Então, o primeiro ponto é esse, cara, se concentrar em se tornar muito bom, né? E ter um bom mentor pra que, tipo, ele possa seguir num caminho em que, tipo, ele não gasta aquela energia toda pra ele errar depois, porque ele tava indo já desde o começo no caminho errado. Entendi. E como é que o cara, né, o copywriter, ele pode captar os próprios clientes dele? Eu lembro que a gente comentou aqui que você acha que a gente tem que fazer um funil, né, basicamente um tráfego direto pra gente conseguir captar clientes como copywriter, cara. Como é que funciona isso, velho? É que assim, tipo, a galera fala de, cara, não, aqui eu sou copywriter. Daí você pergunta, mostra a VSL pra vender seu serviço ali, né? Nenhum deles tem, entendeu? Ninguém, né, velho? Ninguém, mano. E assim, tipo, é isso que o cara tem que fazer, saca? Tipo, tu tem que ter uma copy pra vender a sua própria copy, entendeu? Não importa se o cara é iniciante, né? Que é iniciante, quando eu falo isso, o cara dá desculpa, não, mas eu sou iniciante. Cara, o cara tem que ter, entendeu? Então, quando o cara ele tem uma copy pra vender a copy dele, aí, tipo, cara, primeiramente, ele tá mostrando pro cliente, cara, que, cara, eu faço o negócio pra mim, não é só pra você, né? Então, pô, imagina aquela história assim de, cara, o cliente chega pra contratar um copywriter pra fazer uma copy milionária, mas o copywriter é pobre, Aí não dá muito certo, né, entendeu? velho? Não dá muito certo, E cara. daí, É a mesma tipo, coisa, tipo, então o que o iniciante ele tem que começar fazendo, mano, pra ele sair desse ciclo? Ele tem que começar a fazer pra ele mesmo primeiro, entendeu? Se ele faz pra ele mesmo primeiro, cara, tu não tem noção do tipo, cara, do aprendizado que o cara tem quando ele roda uma coisa dele, entendeu? Porque às vezes muito copywriter, tipo, o cara faz pros outros, mas, cara, ele nunca teve a experiência de subir uma página dele, de editar o vídeo do VSL, de subir o tráfego, de testar público, de testar criativo, entendeu? Cara, eu mesmo rodo meu tráfego e eu mesmo faço meu funil, né, pra pegar cliente meu. E, cara, tipo, o nível que eu tenho depois que eu comecei a fazer isso, cara, tipo, subiu muito, entendeu? Porque, tipo, eu entendi de fato, tipo, a dor do cara que tá escalando, entendeu? Simplesmente não trabalhei com o cara escalando, né? Então, dos últimos anos que eu faço isso, então, tipo, dos últimos 4 anos que eu tenho feito funil pra mim, rodado tráfego e tal. E não só pegar cliente network, né? Cara, o aprendizado que eu tive, aí, tipo, às vezes o cliente, ele chega em mim e ele fala, cara, pô, tô com esse problema aqui. Aí eu olho lá, aí eu lembro, pô, cara, eu já passei por esse problema, entendeu? Tanto rodando minha operação própria, né? Às vezes de produto que eu vendo fora de copy, como também rodando coisa minha, entende? Então o que esse copywriter deve fazer é, cara, se concentrar em se tornar bom e viver de fato o que ele fala. entendi. Se uma pessoa, se o copywriter não tem resultado, tipo, pô, não tem como uma pessoa confiar. Sei lá, tipo, esse é até um ponto importante, velho. O copywriter não pode dar muita garantia. Você acha isso certo ou não? Tipo, porque eu vejo o posicionamento que você tem, você literalmente vende o resultado, né? Isso que você me fala, pelo menos. E
quando você fala isso, me dá a sensação de que você fala, cara, teu produto vai vender e vai vingar dessa forma. Como é que isso funciona numa negociação? Cara, eu faço alinhamento de expectativa muito claro, né, mano? Então... Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo, mano. Isso E eu boto no contrato também, entendeu? Porque, tipo assim, eu sempre deixo muito claro, eu falo, cara, pode vender e pode não vender. E se o cara quer que vende, aí eu dou garantia. Eu boto uma garantia, entendeu? Então, às vezes, cobro o meu ticket da VSL, algumas é 50, outras é 100 mil, e aí, se não vender, eu devolvo a grana. Mas eu faço isso só porque eu já tenho muita segurança, né? Quando eu não usava dessa garantia, eu falava, cara, ó, o que eu garanto que eu vou dar o melhor, tá aqui as técnicas que eu fiz, tá aqui as formações que eu fiz, tá aqui os meus mentores, tá tudo na mesa. Se fizer sentido pra você, vambora. Se não fizer, um abraço e, de repente, no futuro a gente se tromba aí, entendeu? Se não vendeu, por exemplo, se não vendeu não, mas normalmente todas vendem, todas as copies que eu já escrevi venderam, mas normalmente algumas não escalaram, enfim. Você coloca, tipo, alguma métrica ali, por exemplo, cara, se não atingir o ROI tal, enfim, tem algum indicador que você coloca? Não, aí o indicador, cara, é tipo, se o cara já sabe escalar. Geralmente, iniciante, eu não faço assim, entendeu? Porque eu sei que o cara, é pouco provável que, não importa se eu fizer a melhor copy do mundo, ele não vai saber rodar, entendeu? Então, tipo, o cara tem que ter caixa, o cara já tem que ter rodado, o cara tem que ter resultado pra me mostrar, entendeu? Porque daí, ou tem uma disposição muito grande ali em fazer mesmo. E aí eu coloco todas as métricas. Eu falo, cara, ó, tu tem que continuar rodando, a gente vai fazer otimização, vai rodar de novo, e eu faço alinhamento muito claro, entendeu? Pra eu poder oferecer essa garantia, né? Porque daí, imagina, pô, tu ganha grana e, pô, passa ali um tempo, o cara pede tudo de volta, né? Então tem que ter um alinhamento muito claro. Então eu coloco, cara, o objetivo tu tem que recuperar o valor que você investiu, entendeu? E essa cópia ela tem que escalar com lucro. E a gente coloca termo por termo ali, certinho. Cara, legal, velho. E qual o último conselho que você poderia dar pra esse cara agora, pra ele, de repente, captar mais os clientes dele e, enfim, que conselho você daria pra esse copywriter hoje? Um último conselho. Pra copywriter ou no geral do podcast? Pro copywriter. Pro geral, é pra todo mundo. Normalmente, ou o cara que é copywriter, ou ele é gestor de tráfego, mas ele também tá inserido no meio. Uhum. Cara, o primeiro ponto que eu diria, o último conselho, né, é o cara buscar trabalhar a mentalidade dele, entendeu? Porque assim... Você acha que isso faz muita diferença? Faz, mano. Faz demais. Porque eu vejo que tem muita gente que, tipo, eles querem o resultado, só que meio que os caras não acreditam muito, entendeu? Aí chega uma hora que o cara fala, pô, nossa, um monte de gente já me enganou, vendeu um monte de curso, não dá mais pra ter resultado. E, tipo, o cara simplesmente não insiste, saca? Então, além do cara se tornar excessivamente bom, ele tem que ter uma mente blindada pra ele, cara, continuar tentando até dar certo, entendeu? Tipo aquela história do Chris Gardner, né? Do filme A Procura de Felicidade. Da Felicidade, já viu? Sim, já vi. É uma recomendação muito boa de filme pra galera que quiser assistir. Cara, o cara, ele tava, tipo, sem mulher, tem que criar o filho sozinho, entendeu? Tipo, uma vida... Não tinha dinheiro pra nada, pra comer, nada. Contado. E trabalhou de graça praticamente, entendeu? Um tempão. Só que, cara, o que ele fez? Ele seguiu no caminho certo, se conectou com as pessoas certas e aí, depois de um tempo de plantio, ele teve resultado, né? Então, primeiro ponto, as pessoas têm que buscar desenvolver uma mentalidade blindada para que elas consigam ficar firmes no período que elas vão estar na seca, entendeu? Tá no tempo do deserto. E aí, cara... Acho que isso vale não só pra copywriter, né? Pra qualquer pessoa que tá no digital. Vale pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E às vezes o cara, ele vai faturar também. Então, eu lembro que teve um projeto que eu tive, que foi de uma empresa que eu tinha como expert. Ele vendia mentoria pra galera que queria entrar no digital, né? E o que mais eu via, cara, era a galera falando assim, cara, faturei 1 milhão e parou de vender. Aí eu quebrei. Cara, muita gente. Cara, eu conheço uma galera aí, inclusive falei com um amigo não faz muito tempo. Cara, ele tava com uma operação, né? Faturou alguns milhões aí um período muito curto de tempo. E milhões líquido. Fez uma grana, aumentou o custo de vida drasticamente. O cara mete a viagem pra Dubai. Já fez um monte de coisa, já... E do nada, conversando com ele outro dia. Porra, cara, eu preciso encontrar uma oferta, não sei o que tal. Depois vai lhe dar uma coisa e fala... Puta, cara, você vê que, tipo, o cara já tá no desespero, a água já tá batendo na bunda e o cara precisa correr atrás de alguma coisa. Não se preparou, não teve consciência ali de gestão e tal, né? Porque, no fundo, o digital não é só sobre, beleza, encontrou a oferta e bora botar mais grana no Facebook. Grande parte mas a gente tem outros pontos, né, velho? De gestão, de mentalidade de você não deixar o dinheiro sair pela tua mão também, né, velho? Então... Foda. Até mesmo pra esses caras, eles têm que ter uma mente blindada pra conseguir voltar depois, conseguir voltar a escalar. Cara,
Tem uma galera que começou comigo que, cara, evaporou no mercado. Eu lembro a galera da época que eu comecei, evaporou, a galera sumiu, entendeu? Tu vê quem tá mais bombando agora, no hype. É a galera que começou há poucos meses até. Isso Entendeu? que eu vejo demais, cara. Às vezes eu vejo mais gente que começou agora, por exemplo, tipo, escalando, crescendo pra caramba, do que necessariamente a galera lá de trás. Às vezes eu tenho a sensação de que a galera lá de trás criou muitas crenças que as impedem de continuar hoje. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, cara, por que acontece isso? Justamente porque, cara, as pessoas, elas acham que é só criar uma oferta, é só rodar tráfego, é só investir no Facebook. Na verdade, não, mano. A galera que mais escala, que se mantém no mercado durante os anos, você percebe, não é só somente sobre copy, sobre gestão, é sobre eles, sobre copy, sobre tráfego, é eles cuidarem da gestão, eles criarem uma empresa de verdade, entendeu? Um LTV. Então, cara, pô, beleza. O mercado do Brasil tá salgado, não dá pra vender no Brasil. Aí o que tu não vai fazer? Ah, não, vamos rodar em dólar. Muito fácil, como se a demanda fosse durar pra sempre. Dá um ano, acabou, entendeu? Então, tipo assim, cara, por quê? Daí as pessoas ficam indo de hype em hype. Ah, agora o infoproduto não vende mais. O que eu vou fazer? Ah, vou vender encapsulado, porque agora é encapsulado que dá dinheiro. Aí o cara só foca em vender, não foca em criar uma empresa, não foca em fazer algo sério, entendeu? Então, tipo, cara, o que essas pessoas têm que ter? Elas têm que ter a mentalidade blindada e elas têm que focar em fazer uma parada além do que só rodar a oferta, entendeu? Cara, É esse que é o rolê. velho. Muito top. Antônio, obrigado, cara, por ter ficado até aqui. Cara, agradeço muito a tua presença. Queria que você deixasse uma mensagem, se tiver alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal. Uma última mensagem, a câmera tá aberta aí pra você, velho. Massa. Cara, primeiramente, parabéns aí pelo comprometimento de você ter ficado aí até o final. Isso é um sinal que você realmente quer algo sério no mercado. E, por último, eu quero deixar uma recomendação de livro. Almanaque de Naval Ravikant. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar, cara. Cara, recomendo muito, mano. O cara, ele Vou vai dar abrir uma sua olhada. mente, assim, pra uma parada... É um gestor de um fundo de investimento bilionário, entendeu? Então, tipo, o cara, ele faz uma parada muito além do que só o digital, né? Eu gosto muito dessa questão de copy, de VSL, mas eu busco expandir os horizontes, sabe? E deixa essa recomendação aí pra você. Vamos pra cima e precisou, me chamar lá no Instagram. Tamo junto. É isso aí. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Antônio, seu Instagram é? Anthony.dinamar. Segue lá o Anthony. Segue também o meu perfil, o Igor Marcelo. Segue as redes sociais da PMax. Curte, comenta, compartilha o vídeo. Cara, obrigado pela sua audiência. Se você é um rodador de campanha, copywriter e quer começar a escalar e começar a vender mais, reassiste esse episódio que eu tenho certeza que você vai encontrar algum insight perdido aí. Fechou? Então, tamo junto. Até o próximo Bora. episódio. Fiquem com Deus. Um abraço.